ações. Alibaba, opa, o Alibaba, falei, você foi o segundo lá, olha lá, ó. Você estava lá em segundo lugar na Station, Darlan, tamo junto. Vamos lá, pessoal. Agenda, rapidinho, tá? Tivemos alguns números que foram divulgados aí, nesta manhã. Eu acho que o mais importante aqui é a Alemanha, tá? A produção industrial na Alemanha voltando a cair, né? E caindo com uma intensidade maior. Fala, André Sereno, tamo junto. 2,5 de queda no mensal, referente ao mês de maio, esperado era uma alta até de 0,2, tá? Produção industrial no anualizado ficou aí com uma queda de 6,67, tá? Não ficou bacana, tá? Dados da Alemanha. Tivemos também produção industrial na Espanha, o anualizado ficou ali perto de 0,4, melhor até que o dado da Alemanha. Ou seja, né, dados que só confirmam, né, a situação melhor para cortar juros na Europa, tá. Se a gente for pegar vendas no varejo da zona do euro, 0,3 de alta e no mensal queda, 0,1. É aquilo que a gente comentou, tá. Deixa eu já pular rápido aqui para as 9h30, perdão, 9h30, então nós vamos ter aí dados do payroll, mercado de trabalho. Esse para mim, tá, pessoal, esse primeiro aqui, ó, médio, né, ganho médio por hora, é o dado mais importante, tá. 0,3 de ganho por hora é a expectativa, o anterior 0,4. Se a gente quiser ter uma semana encerrando da melhor maneira possível, né, esse ganho por hora teria que vir abaixo de 0,3. Se vir dentro do esperado, tá, é bom, porque o anterior foi 0,4, mas seria muito interessante, né, a gente vir aí com uma queda, tá, na hora ganha, por hora ali nos Estados Unidos, a hora paga ao trabalhador americano, tá. Temos também aqui, ó, o payroll fechado, né, esperado uma criação de vagas aí de seniors, né. Eu particularmente não dou tanto peso para o número de vagas criado. Por quê? Porque os Estados Unidos já está em pleno emprego, então é normal que ele vai ficar oscilando, né, com um pouco mais de intensidade aí no número de vagas, tá. E a taxa de desemprego? Taxa de desemprego é esperado 4%, o anterior foi 4%, tá. E se a gente tiver uma taxa de desemprego subindo, com uma hora paga ao trabalhador americano caindo, seria a combinação perfeita, tá. Não dou tanta importância aí para o número de vagas não, beleza? Junto aí também vamos ter dados do mercado de trabalho do Canadá, né, não tem tanta relevância como o dos Estados Unidos, mas vale de repente ficar de olho. 11 horas, total de venda de veículos nos Estados Unidos. Depois, meio-dia, relatório de política monetária do Fed, que é, né, como se fosse aquele nosso RTI, que agora também vai começar a passar a se chamar relatório de política monetária, né. Importantíssimo, tá, pessoal? Assim como o RTI tem uma importância para o mercado doméstico, o relatório de política monetária do Fed, né, tem a mesma importância, porque traz informações importantes sobre condução de política monetária por lá, tá. 2 horas então, mais dados, só que agora, né, do setor de petróleo, contagem de sondas Baker Hughes, que é aquele número que mostra o total de sondas, né, ativas nos Estados Unidos. E depois, né, 16h30, dados aí do CFTC, dado das posições dos especuladores, tá, no mercado americano, na bolsa de Chicago, tá, dos ativos negociados na bolsa de Chicago, tem até inclusive, né, as posições líquidas do real. E aí já no final, né, do dia, já quase aí na reta final do dia, no final da tarde, dados do balanço do Fed e também saldo de reservas com os bancos, tá. Saldo de reserva dos bancos com o Fed, beleza? Então é isso aí, essa é a agenda, tá, então a gente tira aqui a agenda, vamos falar agora sobre o nosso overview. Deixa eu pegar aqui o nosso overview do mercado, já plotar o gráfico aqui em cima. Aí, let's bora. Então, os Estados Unidos, né, que ontem teve feriado do 4 de julho, volta hoje a operar. Provavelmente, né, só vamos ter aí uma grande, vamos dizer assim,
negociação mais aí na parte da manhã, né, porque muito dos operadores também emendam, né, vocês acham que é só aqui no Brasil? Não, muitos também emendam feriado, ainda mais o 4 de julho. Então nós temos aí o S&P com uma leve alta de 0,03 na espera do payroll, Nasdaq 0,15 de alta, Dow Jones na contramão cai 0,05, o Russell 0,33 de queda. Índice de emergentes 1,47 de queda, pegando até um pouco, né, do desempenho de emergentes ontem. O VIX 12,42 com uma alta aí de 1,31. Na Europa, o cenário é positivo, ainda reflexo, né, das eleições na França. O partido de Marine Le Pen, o como é que chama? Reunião não, Reunião Nacionalista, alguma coisa assim, tem perdido, né, um pouco da frente que tinha, né, aberto para o segundo turno. Não vai ter tanta vantagem como, o pessoal temia, né, os eleitores temiam e também parte dos investidores globais também temiam, e fez até com que a bolsa na Europa tivesse um desempenho positivo às vésperas aí da divulgação do payroll, tá. Então o estoque 50 com uma alta de 0,35, Paris 0,26, Londres 0,02, também ontem tivemos vitória, né, do Partido Trabalhista por lá, 0,02 de alta então, DAX da Alemanha 0,74, Madrid na contramão cai 0,43, Itália 0,77 de alta. Na Ásia, nós temos o CSI 300 com uma queda de 0,43, sentindo um pouco mais a queda do minério de ferro, que sinaliza aí de novo aquela história, né? Oferta, demanda, uma oferta, né, um pouco mais elevada, com uma demanda um pouco mais fraca. Pegou também o CSI 300, pegou o SSE composto, né? Cai aí 0,43 o CSI 300, o SSE composto cai 0,26 e o índice Hang Seng não conseguiu ficar imune, também caiu 1,27. Índice Kospi-Tseul subiu 1,32, o Nikkei 0 a 0 e o Nifty 50 0,09 de alta. Nos juros aqui a gente vai ficar mais por conta da agenda externa, né, por conta dos ventos externos. Nós temos até um cenário de leve queda nas taxas globais, mas lembrem-se, né, aqui a gente vai depender muito de Brasília ficar quieto, segundo ponto do dólar ajudar, e terceiro, né, Galípolo hoje tem reunião fechada com algumas empresas da indústria do mercado financeiro, dentre elas a Adam Capital, tem mais algumas outras, então cuidado, tá, que nós podemos ter headlines dessa reunião sendo gerado durante o dia. E lembre, né, daquele último evento que nós tivemos, onde o Fernando Haddad participou no Santander, e nós vimos, né, o que aconteceu. Então, cuidado, tá? Reuniões de Galípolo com portas fechadas com a indústria do mercado financeiro, tá? Taxa de juros global, né, a curva de juros global levemente para baixo, 10 anos da Alemanha 0,62 de queda, França recua 0,85, Gilt de 10 anos recua 0,93, Itália 1,07. Curva de juros na Europa fechando bem, ainda repercutindo não só a expectativa para o segundo turno de eleições legislativas na França, mas também o resultado das eleições no Reino Unido, tá bom? Curva de juros nos Estados Unidos, né? Vamos pegar aqui as principais treasuries de 2 anos. Temos aqui 2 anos recuando 0,09, 7 anos recua 0,25 e 10 anos 0,23. Na margem aí caindo um pontinho, um pouquinho mais de um pontinho, natural. Número tão importante como o de hoje, é normal que você tenha até um mercado mais cauteloso. Não esquece, tá, pessoal? Embora nós vamos ter aí o payroll às 9h30, mais dados de política monetária meio-dia com a divulgação, né, do relatório de política monetária do Fed, tá? Não esqueçam, beleza? Moedas DXY 0,11 de queda, dólar frente ao peso mexicano 0,10 de queda, dólar frente ao rende sul-africano 0,15 de queda. Já as moedas exportadoras de commodities, como o dólar canadense, o dólar americano tem um leve ganho de 0,01. Dólar frente ao dólar australiano 0,08 de queda, dólar frente ao kiwi neozelandês 0,05 de queda.
Leste europeu, o dólar ganha frente à coroa sueca, 0,11. O franco suíço ganha frente ao dólar, 0,14. O euro ganha frente ao dólar, 0,10. E o pound ganha frente ao dólar, a libra ganha frente ao dólar, 0,21. Cenário que traduz, né, num DXY levemente para baixo, 0,11. Já frente à moeda japonesa, que tem sido aí, né, talvez, a principal ativo que tem uma preocupação e fica no radar por uma possível intervenção do BOJ, do Banco Central Japonês. Hoje nós temos um dólar recuando aí para 160 ienes, com uma queda de 0,24. Lembrando que o real tem, naquela pessoal do semear, né, naquela tabela que nós rodamos. Ô, grande Lucão, obrigado. Naquela tabela que nós rodamos de correlação, temos tempo? Temos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Naquela tabela de correlação, nós tivemos, né, uma correlação forte, né, trouxemos para os nossos alunos e também outro dia aqui na sala. Aqui, ó. Como está forte aí a correlação com o iene, tá, está atualizando aqui, ó, perdeu um pouco até, estava 0,90 aqui, ó. Então, nossa correlação hoje mais forte com o mexicano 0,88 e com o iene 0,83, tá. Então cuidado, que quem é do institucional e opera o cross de moeda, olha muito para essas correlações, tá. Então, dólar frente ao iene recuando, assim como frente a algumas moedas emergentes, tá. Commodities, vamos começar aqui pelas metálicas. Índice Bloomberg de commodities, 0,93 de alta. Minério de ferro tombou aí mais de 3%, 3,40. Isso deve, né, jogar um pouquinho de pressão vendedora para o índice Bovespa, mas lembre-se, né, a Vale tem compensado até um pouquinho essa queda, né, em dias de queda de minério, com o dólar para cima, mas se o dólar começar a pesar, com o minério em queda, vai pegar também o papel da Vale. Vamos ver como é que está a DR da Vale? Só para a gente tirar a dúvida, né, e também matar aquela ansiedade aqui dos mais emocionados, aqui do call de abertura, vamos lá. ADR da Vale, por enquanto, 0,69 de queda. ADR da Petro, 0,41 de queda. EWZ, 0,57 de alta, tá. Muito parecido com o cenário de ontem, né. Ontem nós tivemos até um mercado que Petro e Vale caiu, e ele conseguiu se manter firme por conta do resto aí dos papéis, tá. Certo? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui com commodities. Cobre subiu 3,36, né. Alumínio 1,38, ouro 0,05 de alta e prata 0,03 de alta. Só o minério que caiu aí perto de 3%, tá. Nas commodities agrícolas temos o café voltando a espetar, né, 3% de alta. Esse café eu vou te falar, hein, tá café coin, né. Cadê o Duarte? O Duarte que adora operar o café. O Duarte gosta aí de uns ativos, que dá emoção, né. Soja 0,76 de queda, milho 0,61 de queda e o trigo 1,20 de queda. Petróleo Brent queda, cai 0,24 e o WTI cai 0,17. Cenário para os termos de troca que até sinalizaria, né, um cenário meio ruim para o dólar. Só que, né, nós vamos ver os contratos em aberto, depois eu vou trazer números. Terceiro dia do gringo vendendo dólar, ponta vendida, tá, ponta vendida. E a ponta comprada que levou para 5,70, ó, por enquanto quieto, né, vamos depois eu trago, vamos começar aqui pelo índice futuro, tá. Cara, índice futuro foi cumprir com uma precisão, às vezes até eu mesmo duvido, né, com uma precisão milimétrica aí a bandeira de alta. Essa bandeira de alta, essa projeção, eu peguei isso aqui, ó, tá, peguei essa projeção aqui, tá vendo, ó?
e joguei para cima, ó. Aí deu exatamente ali o que foi o topo de ontem. Eu até achava que podia ir mais, né, até por conta do que a gente viu aí do contingenciamento, né, das despesas obrigatórias para 2025. Só que o que que, o feriado de ontem nos Estados Unidos nos mostrou? Que o índice futuro não tem jeito, ele é muito mais sensível ao feriado americano do que dólar e DI, tá. Então, embora teve aí um mercado mais perto do 0 a 0, cumpriu aí o objetivo no 128,200. Se quiser engatar mais um movimento de alta, e lembrando, tá, esse topo aqui é bem importante, ó. Se quiser engatar mais um movimento de alta para tentar buscar 129.500 e quem sabe olhar para aquelas regiões ali do 131, 131.600, precisa ganhar aí os 128.200, tá. Divisor de águas hoje aí na região dos 127.400, abaixo do divisor de águas no 127.500, teste em 126.970, 127.000. Se perder essa região, média de 200 já logo ali no 126.550, e aí se levar todos esses suportes, aí, meus amigos, só aquela região de 125.500, que é o ponto que o Júlio tanto fala, né, 125.500. Abaixo de 125.500, só os 124.460, tá bom? Pelos contratos em aberto, pelos contratos em aberto, diferentemente do dólar, ontem foi um dia mais de tirar risco, tá. Tivemos praticamente todo mundo diminuindo o risco para o payroll, tá. Tivemos banco diminuindo, pouca coisa, mas diminuindo. Fundo local, ponta comprada realizou aí 3.600 contratos, ou seja, né, com essa alta que nós tivemos aí do índice futuro, ponta comprada resolveu diminuir um pouco aí para o payroll. O próprio gringo, ponta comprada diminuiu 3.200, a ponta diminuiu 5.157, saldo comprador até, né, 1.900. Por quê? Porque se a ponta vendida diminuiu, o que que ela fez? Ela comprou. Então, saldo comprador de 1.900, saldo vendedor no fundo local 3.400, e pessoa física também, saldo comprador. Ponta comprada aumentou 841, ponta vendida diminuiu 573, tá? Nada tão relevante e natural, justamente por conta aí do feriado nos Estados Unidos. Agora vamos para o dolinha. O dólar divisor de águas ficou ali na região dos 5.520. Aqui nessa região, pessoal, que vai do 5.480 até o 5.520, a gente tem uma montoeira de indicadores aí. Olha só, nós temos uma LTA que passa bem em cima, nós temos uma média de 200 e nós temos aí praticamente um divisor de águas, tá? Tudo consolidado aí numa região de 40 pontos. A minha visão hoje é uma visão mais de melhora, tá? Até por conta da expectativa de um payroll mais benéfico para o mercado, tá? Principalmente, eu posso estar um pouco enviesado aí com a hora paga. Eu acho que a hora paga vai vir um pouco mais baixo, tá? Mas isso é, ó, né, chute, tá? Olha, eu tô olhando os dados de retrovisor. Mas se a minha leitura estiver errada e o dólar ganhar o divisor de águas e permanecer acima da LTA e permanecer acima dessa média de 260 minutos, ele vai tentar um pullback primeiro, né, para fechar o gap que ficou ali na região. A boca do gap está no 5,7 e o gap ficou ali na região do 7,3. E se ganhar, né, esses pontos depois de fechar o gap, aí, meus amigos, só aquela região lá do 5,645, tá? Para baixo, se a gente tiver, né, nessa toada aí de gringo vendendo, já é o terceiro dia com gringo vendendo, mercado perdendo suportes importantes e levar de vez essa média nos 60 minutos, a gente já começa a olhar para aquelas regiões até dos 5.400, tá? Só que antes, que é esse fundo aqui, ó, só que antes vai ter suporte aí nos 5.430 e 5.468. Caso o mercado, né, resolva vomitar, né, com vontade, aí nós vamos ter aí o 5.365 e o 5.321. Tá? Lembrando que uma semana antes daquela semana da rolagem, onde o gringo puxou com vontade, o dólar estava negociando perto ali dos 5.380, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui foi a semana da rolagem, tá vendo, ó? É que aqui já está computado os 18 pontos. Então, ó, esse fundo aqui antes da rolagem, ó, tirando 18 pontos aqui da rolagem, era 5.381, 5.383, tá? Então é aonde, eu tô mirando para até zerar o meu swing trade, tá bom?
Então vamos lá, contratos em aberto agora do dólar e mini dólar. Olha só, para minha surpresa, né, eu achava que gringo nem ia de repente atuar ontem no dólar, mas para minha surpresa, a ponta vendida ontem do não residente, como eu falei para vocês, aumentou 14 mil contratos. Não é um estoque ainda a ponto, né, de fazer frente à ponta comprada do gringo, porque ponta comprada está com 415 mil, né, ponta vendida subiu para 272, mas olha a ponta comprada como aumentou bem menos, 4 mil contratos, sinal de que a ponta comprada do gringo ou ficou fora ontem ou tá pianinho com medo, né, dessa ponta vendida aqui do não residente começar a subir, né, como foi a foto da ponta comprada tirando praticamente ali dos 5 cento e pouco, cinco reais, né, e levando até os 5,70, tá. Olho nesse participante então, se começar a subir, principalmente depois do payroll, né, de hoje para segunda, começar a subir essa venda aqui do gringo, ele vai levar esse mercado de novo lá para a região dos 5,250, arrisco até uns 5,200, tá. Contraparte dessa venda aqui do gringo, tivemos banco, normal, né, ponta comprada de banco comprou 1.000 contratos, ponta vendida diminuiu 4 mil contratos, fundo local comprou 2.100 contratos, e pessoa física, ponta comprada aumentou 620, ponta vendida diminuiu 1.734, saldo comprador de 2.354. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Cuidado com essa primeira meia hora, né? Primeira meia hora nós vamos operar aí o que a gente chama, né? E eu aprendi isso com o Claudinho, né? Mercado de jornal, ou seja, as referências que nós temos é só o que nós temos do externo. Eu, se eu fosse apostar, né, para um lado, se eu fosse olhar para um lado, eu iria para o lado da melhora, tá? Ou seja, venda de dólar e compra de bolsa, só que eu acho que bolsa está um pouco mais difícil, né, de repente se apostar no mercado de melhora, porque já está segurando aí num ponto importante, que é o 128,200, mas o dólar e DI acho que tem um pouquinho mais para escorregar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. 40 segundos aí para a abertura dos negócios. Deixa eu minimizar. Eita, minimizei a janela errada. Espera aí.